Olá, oitavo ano, conforme combinado, vídeo vai cair na prova, para que a gente possa aqui estudar um pouco mais, né? Seguindo aqui o cronograma nosso, e nosso acordo em sala de aula, né? Eu disse a vocês que inicialmente falaríamos um pouco sobre conjuração baiana e Inconfidência Mineira, vice-versa. A primeira a ocorrer foi a Inconfidência Mineira, lembrando que a Inconfidência Mineira teve como principal influência o iluminismo, né? Ideias iluministas chegaram de navios, né, nos portos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, e foram parar em Minas Gerais. Em meio àquela ebulição da descoberta do ouro, a corrida do ouro, pessoas correndo para Minas para tentar achar ouro, escravocratas com seus escravos à procura de ouro, o sofrimento, morte, luta. Lembra que eu falei uma vez para vocês, quando estudamos Revolução Industrial, nós vimos que muita gente veio do campo para a indústria e as cidades ficaram lotadas? Da mesma forma em Minas Gerais, cidades pequenas ficaram abarrotadas de pessoas à procura do ouro. E a procura do ouro, que na verdade era muito ouro, mas não era para todos. E em meio a toda aquela confusão, alguns homens reuniram-se e resolveram traçar planos de uma Minas Gerais livre de Portugal, né? Mas detalhe, eles tinham desejo disso, mas queriam manter a escravidão, não é? Porque era uma parte da elite mineira. Quando vocês estudaram história, eu tenho certeza que professor lá no ensino fundamental 1 diz que o líder da Inconfidência Mineira, Tiradentes, foi enforcado. Hoje vocês sabem que não foi nada disso. Tiradentes morreu enforcado porque ele era o que tinha o menor poder aquisitivo, mesmo tendo ele escravo, né? Sabemos também que outra grande farsa da história contada, inclusive tem foto no livro, aquele Tiradentes barbudo, cabeludo, aquele não existiu. Vocês sabem muito bem, porque Tiradentes era militar, e os militares não poderiam ter barba, bigode, nem sequer cabelo grande. E além de militar, era dentista. Aquela imagem dele, barbudo, cabeludo, foi inventada, criada, para colocar no livro de história, para criar um feriado nacional, para que as pessoas pudessem ter um herói nacional. Porque quando criaram a bandeira, o hino, precisava de um herói. Escolheram Tiradentes e colocaram a foto dele lá. Não que o feito dele não tenha sido magnífico e que mereça ser realmente lembrado. Não é isso. Na verdade, ele foi um grande homem, fez parte da história, e o principal dele, ele foi torturado sem delatar, sem denunciar seus companheiros. Certo? Isso foi uma parte interessante da história. Porém, aquela história como é contada, que ele foi até o dia de ser enforcado e que ele caiu 3 vezes e que as pessoas o ajudaram, tudo isso foi feito baseado na narrativa da história de Cristo, para que as pessoas associassem uma coisa à outra e criassem aí um herói, né? Mas ele foi o único a morrer dentro da Inconfidência Mineira, certo? E que pregava a libertação de Minas Gerais do domínio português. Outra história interessante que nós vimos foi a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ao contrário da mineira, ela tem suas origens também no iluminismo, porém na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela pregava liberdade, igualdade e fraternidade. Sendo assim, a Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana aqui na Bahia, ela pregava um Brasil livre de Portugal, eleições imediatas para presidente da República, fim imediato da escravidão, igualdade para todos, homens e mulheres, e até eleições para presidente da República. Olha que interessante, quer dizer, vamos dizer assim, super democrática. Por isso não foi pro livro de história, porque não era para a sociedade brasileira, esse povo marrom que nós somos. Lá no início, isso é história crítica, viu, gente? História crítica e reflexiva. Não era para que a gente lá atrás tivéssemos como heróis vários baianos que lutaram por um Brasil igualitário. Não. Era para ter uma história elitizada como a de Tiradentes. Ok?
Então, na Baiana, eles, além de colocar uma placa na igreja, na porta da igreja, alegrai-vos, povo baiense, pois é chegado o feliz dia de nossa libertação, o dia que seremos todos iguais, todos irmãos. Fora isso, distribuíram panfletos por toda a cidade de Salvador, falando da libertação. Porém, como na Mineira, alguém denunciou as ideias antes que fossem colocadas em prática, e na Bahia, vários líderes morreram enforcados, espedaçados, esquartejados pela cidade de Salvador. Eu disse até aqui que o intestino deles era pendurado em postes, amarrado de um poste ao outro. Foi terrível aquela cena, né? Então, os dois movimentos foram movimentos de emancipação. Porém, o mais popular, o baiano, que alguns livros trazem como conjuração dos alfaiates, uma forma pejorativa de falar sobre o movimento, né? Falei várias coisas aí, falei até sobre, anota isso aí, a influência de cada um, de onde veio, certo? Não esqueça. Outra, sobre a corrida do ouro, é importante a gente falar que Pombal, quando Portugal prestou dinheiro, ele colocou que a arrecadação anual seria de 100 arrobas, 1.500 quilos de ouro, e se não alcançasse aquele valor, a localidade teria que pagar de alguma forma até atingir aquele valor, né, do montante necessário. Então as pessoas se revoltaram. As revoltas nas regiões da mina eram constantes, inclusive a revolta da Inconfidência Mineira se deu diante da derrama, certo? No Brasil, não existia o Tribunal da Inquisição fixo. Rani, o que é Tribunal de Inquisição? Tribunal da Inquisição era um tribunal da Igreja Católica que julgava as pessoas por crimes, entre aspas, crimes cometidos. A Igreja naquela época tinha um poder sobre a sociedade. É por isso que é muito perigoso quando se mistura política e religião, certo? Muito perigoso, não é? Seja qual religião for. Então, claro que naquela época a religião era diferente de hoje, né? Como a de hoje será diferente da de amanhã, muitas coisas novas acontecem. As entidades se transformam, né? Ainda bem por isso. Esse tribunal da Inquisição, ele julgava as pessoas de acordo com o que era considerado pecado para aquela determinada religião. Esse tribunal vinha ao Brasil, né? Em visitações chamadas, né? Onde as autoridades vinham para aqui, para a colônia, para julgar as pessoas. Era terrível o que acontecia por aqui, né? Então nunca se estabeleceu definitivamente no Brasil. Tinham-se visitações, vocês vão lembrar disso. A intendência das Minas, essa intendência das Minas era, vamos dizer assim, era responsável pela cobrança do quinto. Era essa intendência que organizava a cobrança de impostos. Era essa intendência que organizava a saída do ouro do Brasil, certo? Deixe-me ver aqui lá na prova de vocês aqui. Quando se fala em motins e revoltas, uma que nós marcamos aí foi a dos Emboabas, né? Lembrando que eu disse a vocês que os índios, eles chamavam os paulistas os portugueses de Emboabas, que era mão peluda na linguagem deles. Procure aí, leia Emboabas, vai cair na prova, certo? Essa batalha aí, onde é que foi, que região foi, tá aí a dica. Não vou falar mais, tá aí a dica, certo? Amanhã, inclusive, temos revisão na sala de aula. As áreas onde primeiramente se encontrou ouro, né? Que áreas foi essa? Rio das Mortes, Ribeirão do Inferno, Rio Jequitinhonha. Como é que é isso? Tinha algum rio com outro nome, né? Pensa direitinho aí, olha aquela parte marcada dos rios, né? Você tem ideia, gente? No Rio Jequitinhonha, com uma simples peneira você conseguia achar diamante. Imagina aí como era, né? Os escravos sofriam muito nessa época, porque eram colocados escravos em buracos profundos para buscar ouro. Muitos nunca mais voltavam. Muitos escravos ficavam na água com a peneira, né, garimpando pepitas de ouro. As costas ardendo no sol das 5 da manhã até as 5 da tarde.
Pensa, tinha direito a comer bem muito pouco, né? E não podia nem tomar água do rio, porque se tomasse, o capitão achava que eles estavam pegando pepitas de ouro e engolindo. Era comum um escravo ter o intestino aberto, a barriga aberta e o intestino tirado para fora para procurar uma pepita de ouro da barriga da pessoa. Então imagine aí quantas atrocidades aconteciam naquela época, né? O Conselho Ultramarino, esse era um órgão que deveria resolver as questões de ultramar. Questão de ultramar que Portugal falava era tudo que não fosse de Portugal. Ultramar é porque tinha Brasil, tinha colônia na África, outras colônias mais, tudo que fosse do mar, o Conselho Ultramarino ia resolver. Porque se um rei fosse resolver tudo, ele não teria condições para isso. Então o Conselho Ultramar era formado por comerciantes, por navegadores, empresários, pessoas do governo, que decidiam coisas sobre as colônias e sobre como ia ser transportadas as riquezas, certo? Dê uma procurada aí sobre o ouro de aluvião também, certo? Galerinha minha, olha só, amanhã vamos fazer uma revisão antes da prova. Isso aqui são tópicos para que vocês possam lembrar e dar uma estudada aí, tá certo? Dar uma focada. Abraço no coração de vocês, até amanhã.